Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo essa noite de celebração, essa noite de Natal. Muitos estão aí conversando, se cumprimentando. E é justamente esse o clima de hoje, um clima de fraternidade, de amor, de esperança, porque o menino Jesus nasceu. Não nessa data, mas nós relembramos que Ele nasceu em nosso coração, que Ele vive e que Ele está conosco em todos os dias. E hoje nós queremos cantar várias canções que falam um pouco a respeito de Jesus. E essa primeira canção vai dizer que Ele é o bom pastor. Davi nos Salmos já dizia que Ele era o pastor que cuidava das ovelhas com a sua própria vida. E nós lembramos que Cristo deu a sua vida por nós, e hoje Ele é o nosso bom pastor. Eu quero te convidar a ficar de pé, juntos cantarmos essa canção animada, essa canção festiva, pois hoje é um dia de celebração. Celebramos a vida de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente em nós. Bondade e misericórdia todos os dias me seguirão, por todo sempre sua casa, meu lugar de habitação. Nele posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Me leva a lugares verdejantes, refrigera o meu coração. Conheço a voz do meu amado, e ele me diz que não é em vão. Posso tudo nele que me fortalece. O sol chegou, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Ele é o nosso pastor, de nada temos falta. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, Ele está conosco. Com a vara e o cajado Ele nos consola. Ele prepara uma mesa na nossa presença, na frente de nossos inimigos, unge a nossa cabeça, o nosso cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias das nossas vidas, e nós estaremos na presença do pastor eternamente, eternamente. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor, não temerei, não temerei. Glória ao nosso pastor. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz de Jesus, queridos.
Você já declarou essa paz sobre o irmão que está ao seu lado também? Compartilhe com ele, com ela. Paz de Jesus. Bom estarmos juntos para adorar ao Senhor. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Que alegria de tê-los aqui, queridos. Deus abençoe seu coração. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Aos que estão conosco pela primeira vez, sabe que nós queremos dar um presente para você. No encerramento dessa celebração, convido você para dirigir-se lá no balcão de informação e retirar lá um presente para você e sua família pela sua presença aqui conosco. Queridos, hoje nós estamos num dia diferente, não é? Hoje nós estamos tendo somente essa celebração. Domingo que vem nós também teremos essa celebração às 19 horas com a celebração da ceia, tá joia? Então domingo que vem não haverá espaço kids, tá certo? Nem pela manhã a celebração às 10 horas, mas somente às 19 horas. E nesses dias, né, a saber dessa terça que vem, na outra também, não teremos a Noite da Esperança aqui às terças-feiras. Isso porque nós já estamos preparando para estarmos engajados, animados para a nossa campanha 12 por 12, com o título Chaves do Reino. Chamo você para estar conosco. Serão dias intensos, dias de oração. Embora nós teremos aqui em torno de 30 minutos a 35 minutos, mas serão dias intensos, momentos de oração que nós iremos estar clamando ao Senhor para que 2023 nós venhamos receber chaves para acessar portas as quais o Senhor já abriu para nós pela fé para adentrarmos. Amém, queridos? Chamo você para estar conosco. Será um tempo muito especial. Teremos aqui palavras bem específicas, reveladas. Eu tenho certeza que há de edificar mais e mais o seu coração, no nome de Jesus, queridos. Irmãos, nós vamos continuar adorando ao Senhor, celebrando a Ele, adorar ao Senhor Jesus. Como é bom focar e centralizar Jesus no meio de tanta coisa nesses dias, não é, queridos? De separarmos tempo para celebrar o que mais importante no Natal. Isso é a coisa mais preciosa, estarmos aqui para juntos adorar ao nome do Senhor Jesus. Coloque de pé mais uma vez, por favor, irmãos meus. Enquanto isso, nós vamos adorar ao Senhor. Você que veio preparado para trazer o seu dízimo, sua oferta, faça isso enquanto estivermos adorando, louvando ao Senhor. Faça isso, mas sempre com gratidão e louvor ao Senhor. Quero chamar você a levantar as suas mãos diante do Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor pela bondade dEle. Como é bom poder celebrar o Natal, porque nós sabemos que não é simplesmente uma festa onde reúne família. Nós sabemos que o maior presente já recebemos, que é Cristo. Ele é o presente, o maior presente que recebemos, para por meio dele recebermos a salvação, a reconciliação, o perdão, a graça. Que dia que possamos hoje glorificar ao Senhor e dizer: Senhor, vive, habita em nosso coração, se adorado o teu nome. Declaramos: Jesus, se adorado o teu santo nome. Seja adorado o Senhor nessa celebração. Seja bem-vindo, doce Espírito Santo, para ministrar ao coração da tua igreja. Seja exaltado o teu nome hoje e para todo sempre, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Jesus, Jesus, Jesus,
Adora Ele, é o nome dEle. Obrigado, Jesus, pois o Senhor abriu os nossos olhos um dia para poder enxergar a verdade, que existe um amor acima de todos os amores dessa vida. Existe um cuidado, existe uma expressão, existe um olhar diferente de todos os olhares aqui da terra, que é o olhar do Senhor sobre as nossas vidas, que nos amou desde o princípio, desde a eternidade. A cruz já estava desenhada, desde a eternidade o Senhor já preparou o seu Filho para que nós tivéssemos vida, vida em abundância, vida cheia de paz, de esperança, cheia de consolo, de amor. Esse é o nosso soberano Deus que preparou tudo para nós. E não diz respeito às nossas vidas, não diz respeito apenas àquilo que nós conquistamos, mas diz respeito à soberania de Deus, aquele que sempre enxergou lá na frente, aquele que sabia que um dia nós estaremos todos reunidos na mesa do Cordeiro, o Deus que faz as coisas acontecerem segundo a sua vontade. Nós te exaltamos nessa noite, nós celebramos a vitória na cruz, nós celebramos o nascimento de Cristo, nós celebramos essa data histórica que reflete por toda a eternidade. Nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos, Jesus, o teu nome é santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo vem de ti. Quebra e restaura, constrange e acalma. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Abre e fecha, fere e cura. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Jesus é o caminho. Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra mim. Ele é o nosso Deus soberano. Quebra e restaura, constrange e acalma. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Abre e fecha, Ele fere, Ele cura, fere, mas cura. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Os seus caminhos são melhores que os meus,
diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você. Seja dado todo louvor e honra e glória para sempre, amém. A ti seja entregue toda a adoração, Cordeiro de Deus, Cristo vencedor. A ti te exaltamos, Jesus, que teu nome seja glorificado, honrado por todo sempre, para sempre. O teu nome é santo, é perfeito. Hoje nós relembramos o quão importante é o teu nome, mas que ele continue tendo essa importância em todos os dias, em nossos corações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Que nós venhamos seguir os teus passos. Nos ajude a tomar a nossa cruz, a morrer para nós mesmos, morrer para este mundo, não sermos encontrados como aqueles que buscam a sua própria vida, mas sermos encontrados entre aqueles que abandonam a sua vida para ganhar a vida em Cristo Jesus. Nos ensine, nos instrua, nos guarde de todo mal, de toda tentação, de tudo aquilo que é preparado pelo inimigo, para que nós venhamos a esquecer esse nome, nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Você pode declarar palavras? Declare palavras a Jesus nessa noite. Obrigado, Jesus, pois o Senhor é Conselheiro, maravilhoso, Príncipe da Paz. O Senhor é vencedor. O Senhor é o nosso Pai eterno. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que venceu, aquele que derrotou a morte, aquele que cuida dos nossos corações, o nosso pastor, o nosso redentor, o nosso salvador, aquele que deu a sua vida por nós, Jesus. Toda adoração a ti, Jesus, seja engrandecido, Deus da nossa vida, seja engrandecido, Jesus.
engrandecemos, Pai. Receba a nossa adoração, que vem do fundo do nosso coração, das nossas vidas, e que a Tua palavra penetre agora em nossos corações, e que nós sejamos a cada dia mais parecidos contigo. Use a vida do pastor, derrame, Senhor, da Tua unção, do Teu Espírito, e que nós sejamos abastecidos com mais de Ti nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, Ministério de Louvor, irmãos queridos, pela cooperação com o Espírito Santo neste lugar. Glória a Deus. Irmãos amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que se encontra neste livro tão cheio de detalhes, no capítulo 2 de Lucas. Você que trouxe a Bíblia, ou a Bíblia trouxe você, abra seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor ministrará teu coração nessa noite, no nome de Jesus. Quero ler com vocês, nós iremos começar no capítulo 2 deste texto. Esse capítulo todo narra tanto sobre o nascimento de Cristo, cumprimento de várias profecias, desde o nascimento de Cristo, e agora eu vou entrar com você numa idade em que Cristo, Jesus, ele já está com 12 anos, em que uma cultura em que eles haviam uma vez por ano de ir para Jerusalém a fim de adorar a Deus. E preste bastante atenção, no versículo 43 em diante diz o seguinte: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos que ouviram muito se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. A sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhe respondeu: por que procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? A leitura em diante vai dizer que os pais não compreenderam essas palavras, as quais Jesus havia assim respondido. E Jesus, ele crescia diante de graça, diante de Deus, dos homens, mas o verso também diz que Jesus em tudo era submisso a seus pais. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, essa palavra, especialmente essa porção que eu quero compartilhar com vocês, tem grandes lições para a nossa caminhada com Deus. Lições práticas, que precisamos nessa noite voltar nosso coração para entender, compreender as chaves dessa palavra, revelações dessa palavra, que eu tenho certeza que muito administrar aos nossos corações. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma experiência de sentir perdido em algum lugar. Talvez recentemente, como um caso em que uma pessoa, que eu não vou identificá-la para dizer que sou eu, fui para determinado local, quando fui perceber já estava bem distante. E a gente se perde, hora e outra, principalmente por ter confiança que sabemos onde fica determinado endereço, local, e assim perdemos. Recentemente vemos uma família desesperada à procura do filho, de 5 anos, que estava brincando com um amigo e se perdeu de vista, e o pior, era uma multidão, e o desespero da mãe logo se estabeleceu, perguntando: meu Deus, cadê essa criança, cadê minha filha? E houve todo um movimento para encontrá-la, logo a encontrou brincando com a sua amiga. Já houve crianças, eu já tive experiência assim, talvez alguns tiveram na sua infância, aquele desespero, quando cadê mamãe, cadê papai, quando você se perde no mercado, fica desesperado, e você olha pessoas estranhas, desconhecidas, há um apavoro que certamente deparamos. Interessante, queridos, nós estamos aqui diante de um texto que trata-se de alguém que foi esquecido, mas em nenhum momento ele ficou preocupado, mas ao contrário dos seus pais, com certeza eles ficaram desesperados. Eles estavam em um ambiente religioso,
um ambiente celebrativo, porque era uma festa, a festa de Páscoa. Era uma das celebrações tão importantes para os judeus, para a festa cristã. Hoje podemos compreendê-la também, que trata-se de um marco importante para a nossa caminhada, um símbolo importante essa data. Mas é interessante, irmãos, nesse dia, eu creio que nós passamos um dia muito abençoador, uma semana que nós estamos vindo de várias celebrações. Domingo passado nós tivemos aqui um tempo tão maravilhoso, semana toda deparamos com ambientes em que o tempo todo estava nos preparando para esse dia, Natal. As luzes, os enfeites, os presentes, tudo estava cooperando para trazer em nós, preparando para esse dia. É Natal. E certamente abraçamos muitas pessoas, somos abraçados, muitas mensagens recebemos, muitas mensagens também enviamos. A pergunta que eu gostaria, irmãos, de trazer diante de tudo isso, é uma pergunta muito direta e uma pergunta muito simples, que eu gostaria que você se atentasse ao seu coração. Onde Jesus está? Quando olhamos um cenário como este, que logo falei para os irmãos, onde Jesus está? Porque, irmãos, é fácil perder Jesus de vista em nossa caminhada de fé. É fácil perder Jesus. Podemos perder Jesus, irmãos, de uma forma em que talvez nós iremos dar conta quando estamos distantes. Perdemos Jesus, talvez, olha onde Jesus está. Porque os pais de Jesus, assim como Maria e José, se deram conta de Jesus, já estavam longe, perderam Jesus na sua caminhada, ao regressar de uma festa religiosa, assim como os pais de Jesus o perderam. Talvez eu e você podemos identificar com essa mensagem, porque muitos de nós podemos perder Jesus em meio à nossa caminhada cristã. Podemos perder Jesus por alguns motivos, e o próprio texto vai nos dizer algumas razões em que podemos perder Jesus no meio do caminho, na caminhada cristã. Repare que o próprio versículo vai nos trazer aqui algumas características, alguns pontos que nos chamam bastante atenção. Terminados os dias de festa, irmãos, nós estamos celebrando um dia assim, como nós estamos falando de festa. É tão bom isso, irmãos, como é maravilhoso. Mas como nós podemos facilmente perdemos Jesus num ambiente como este, de harmonia. Aí lembramos da palavra do sábio em Eclesiastes, que diz que é melhor estar numa casa de luto que uma casa de festa, porque lá o ser humano faz uma reflexão, lá ele passa a perceber como de passagem, como frágil é a sua vida, como passageira a sua vida. Ele passa a rever seus conceitos, passa a analisar seu coração. É uma autoanálise em um ambiente de sofrimento. Não que está dizendo que é pecado a festa, não é isso, porque Deus sempre despertou a fé do seu povo, dizendo que Ele ama a festa. Há uma festa nos céus quando os pecadores se arrependem, os anjos do Senhor celebram. O Senhor fez questão de decretar a saída do seu povo do Egito para sair de lá, para celebrar, para fazer uma festa ali no deserto, celebrar ao Senhor. Mas que festa é essa? É uma festa que não podemos perder Jesus de vista. É uma festa que devemos sim celebrar com alegria, com contentamento. Agora, se perdermos Jesus da festa, tirarmos nossos olhos de Jesus e ficarmos, irmãos, dominados pela euforia e simplesmente comer desejadamente, comer coisas desnecessárias, logo traz um peso, tanto na balança, também na consciência. E aí, irmãos, de vez ser algo tão celebrativo, tão maravilhoso, esse dia de unirmos como família, na fé, família, e louvar ao Senhor por esse dia, aí torna-se um peso. Exagerei hoje, hein? Será que é isso, irmãos? A gente comer, se possível, o melhor da terra, e depois ficarmos arrependidos por ter pecado, por ter comido demais. E eu pergunto, você perdeu Jesus hoje?
hoje mesmo, por algum momento assim, perdeu Jesus, quando tirou os olhos dele e fixou naquilo que seja mais ansioso, mais anseio para o seu estômago do que para o seu coração? É assim, irmãos meus. Quantas vezes nós deparamos um momento como esse de alegria, de festa, mas não podemos esquecer quem realmente é o centro de tudo. Olhar para Jesus, porque ele estava voltando da festa tão celebrativa. Cadê Jesus? Outro motivo, que muitas vezes podemos perder Jesus na caminhada da fé, irmãos meus, é quando nós ficamos, ao versículo 44, pensando, porém, no caso dos seus pais, estar ele entre os companheiros de viagem. Nós podemos ser muito traídos pelos nossos pensamentos, queridos. Dias atrás, uma pessoa no seu longo anos de vida, desesperada, dizendo o seguinte: olha, a minha consciência me traiu, a minha mente me traiu, todavia acreditei em algo, agora deparei que eu estava equivocado, estava enganado. E muitas vezes, irmãos, caímos também neste engano, pensando que Jesus ele está, sendo que ele não está. Pensando, porque o que eu penso, ele está entre os companheiros de viagem. Jesus, eu estou entre as pessoas que adoram a Jesus, mas a questão é: Jesus está em mim. Por mais que eu esteja frequentando, cultuando, juntamente com uma comunidade da fé, mas Cristo está em mim, onde Jesus está. Porque eu penso que Jesus está em mim por eu estar num ambiente juntamente com pessoas que adoram e glorificam o nome dEle, mas Jesus está em mim. Você fez essa pergunta para si mesmo? Onde Jesus está? Cristo está em mim, Ele habita em mim. Porque, irmãos, nós podemos ser equivocados, porque eu penso que Jesus ele está em mim. Por quê? Porque eu estou cercado por pessoas que temem a Deus, adoram a Deus, mas a questão é: Cristo está em mim? Porque se muitas vezes nós não ficamos na sombra da fé daquelas pessoas que têm Jesus, que professam e adoram a Jesus, nós estamos na sombra de outras pessoas, as quais os pais de Jesus pensaram que ele estava, entre os parentes e os conhecidos. Olha, se Jesus não está entre os nossos companheiros de viagem, entre esses companheiros de jornada, ele está entre os parentes e os conhecidos. Quantos filhos ficam sob a sombra espiritual dos pais e pensam que Jesus está nele pelo fato dos pais orarem por ele e ele não ora? Não, mas meus pais oram por mim. Muitas vezes eu fiquei sob a sombra dos meus pais espiritual. Não, minha mãe vai na igreja, meu pai vai na igreja, eles oram por mim, então está tudo certo. Mas a questão é: onde Jesus está na minha vida? Onde Jesus está na minha vida? E às vezes nos vangloriamos por pensar: olha, eu tenho alguém na minha família, alguém na minha casa, algum parente que ele tem até uma posição religiosa, é uma pessoa de Deus, mas Cristo está onde na sua vida? Não é simplesmente, irmãos, e muito pensamos assim, por estar entre parentes, entre amigos, mas aqui, onde Jesus está em você? Porque perdemos Jesus na caminhada, irmãos meus, porque pensamos que ele está próximo, ele está com aquelas pessoas tão próximas de mim. Não basta, irmãos, se Jesus realmente não estiver na minha vida, estiver na sua vida. Outra coisa que o texto também nos chama bastante atenção, quando pensamos que ele está entre os parentes, a pergunta que eu faço: onde Jesus está? Porque muitos pensam que Jesus ele está, e ele, quando se dar conta, está distante, mas a pergunta é: onde Jesus está? Sabe onde Jesus estava? Na casa do Pai, adorando, celebrando. Ele estava compartilhando a palavra. Sabe, irmãos, perdemos Jesus muitas vezes de vista. Por qual motivo? Por quando nós tiramos nossos olhos dele, por não deixar ele mais no centro de nossas vidas. Quando Jesus não é mais o centro de nossas vidas. Se não entendermos que Natal é Jesus no centro, e não somente nesse dia simbólico, mas também em todos os dias de nossas vidas, poderemos cair no erro de perder Jesus no meio da nossa caminhada também
perder Jesus em meio à nossa caminhada e perguntar depois, onde está Jesus? Quando você se depara, irmãos, numa insegurança tão grande, porque 3 dias depois se deram conta, foram até Ele. Uma viagem inteira, irmãos, passando um dia sem Jesus. Você consegue viver um dia sem Jesus? Sem uma convicção dEle em você, sem a graça dEle sobre a sua vida, você consegue ficar um dia sem Jesus? E depois, irmão, voltar a encontrar Jesus. Onde Jesus está? Ele está em todo lugar, Ele está onde o nome dEle for invocado. Onde Jesus está, onde eu encontro, sendo que eu o perdi, Ele está onde for invocado o nome dEle. Romanos diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que o invoca em espírito, em verdade, com sinceridade de coração, que o invoca, é buscá-lo, irmãos, com sinceridade. Você consegue ficar quanto tempo sem Jesus, uma vez conhecendo Ele verdadeiramente? Verdadeiramente. Toda vez que nós exageramos e sentimos um senso de pecado por exagerar em coisas, é sinal que perdemos Jesus do centro. Se eu estou assim, olha, hoje exagerei, misericórdia, perdi Jesus do centro, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Não é isso, irmãos. Faz parte de uma comunhão, mas não é isso. Não é isso. Ei, pastor, poderia ter falado essa mensagem dias atrás, porque hoje misericórdia, hein? Pois é, meu precioso. É um propósito de rever nosso coração e ver Jesus seja o centro da minha vida. Sim, quer comamos, bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Podemos fazer isso sim, irmãos meus, mas na certeza de Cristo é o centro. Você partilhou hoje uma refeição sem ao menos orar e declarar: Jesus, nós estamos aqui por Ti, estamos celebrando aqui como família ao redor dessa mesa, mas por causa do Senhor Jesus? Irmãos, como podemos preparar um banquete, vestimos as melhores roupas, mas nem sequer abrimos a boca para invocar a presença de Jesus em nosso meio, onde Jesus está? Onde Jesus está, meu precioso? Podemos fazer isso, irmãos meus, damos a melhor versão de nós, queremos registrar momentos maravilhosos, mas onde está Jesus, igreja? Onde está Jesus? Tudo ficou bonito, tudo ficou maravilhoso, foi empolgante, foi marcante, vai gerar memória, mas a questão é: e Jesus? Onde Jesus estava em tudo isso? Irmãos, não podemos esquecer Jesus em nenhum momento, principalmente em momentos como estes, em que facilmente nos distraímos. Facilmente distraímos por estarmos repletos, cercados por pessoas que o adoram, pessoas que o temem. Parece que a gente não precisa mais debruçar nosso coração em adorá-lo. Que essa mensagem nessa noite, irmão, seja uma mensagem bem direta para o seu coração. Não se esqueça de Jesus em nenhum momento. Não se esqueça de Jesus. Seja um dia que celebramos como este, um dia simbólico, seja um período que você vai de férias, vai um dia viajar, mas não se esqueça de Jesus. Muitos vão viajar, e é claro, como crente, eu vou levar minha Bíblia na minha mala. Passam dias de harmonia, de bênção, aí chega em casa, guarda as coisas, pega a sua Bíblia e guarda. E se a sua Bíblia falasse, talvez ela diria assim: por que afinal de contas eu fui nessa viagem? Nem sequer fui usada. Se a sua Bíblia falasse na sua viagem, ao retornar, o que ela diria para você? Ela diria: por que me levou? Nem sequer usou, nem fui usado, nem lembrou de mim. Onde Jesus está, precioso? Não podemos esquecer de Jesus, meus irmãos, porque Ele não se esquece de nós, é verdade, mas precisamos estar nosso coração firme nele todos os dias de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Essa é uma mensagem bem direta e objetiva nessa noite, para que possamos sim declarar: Jesus, eu sou o centro da minha vida, do meu coração. Se necessário, preciso for, Jesus, me perdoa, porque eu esqueci o Senhor, sim, me perdi no meio da euforia, me perdi no meio dos presentes, me perdi no meio de tanta
momento como este de me distrair. E onde está Jesus? Ele continua no mesmo lugar. Simplesmente precisa ele assumir o centro de nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você neste momento. Como eu disse, é uma mensagem, um recado direto para o seu coração, o coração de Deus para o meu e para o seu coração nessa noite. Lembrarmos onde Jesus está, onde realmente Ele habita, onde Ele está neste momento. Por mais que seja um ambiente de festa, seja um ambiente, irmãos, em que possamos nos alegrar, mas nos alegramos. Por que nos alegramos? Por causa de Cristo. Por que celebramos em família? Por causa de Jesus. Por que temos o melhor da terra em nossa mesa? Por causa de Jesus. Por que estamos aqui, irmãos? Por causa de Jesus. É isso, irmãos meus. Tudo que temos, nós temos que dar glória e celebrar ao nome de Jesus. Exaltar a Ele, queridos. Exaltar o nome do Senhor e reconhecer o Senhor é bom, Ele está o tempo todo, como é bom celebrar o Senhor Jesus. Sabe, irmão, essa mensagem ministrou meu coração nesses dias, que hoje por pouco faltou fazer jejum até a hora do almoço. Hoje não, deixa para amanhã, mas adorando o Senhor, dizendo: Jesus, obrigado. Olhando as crianças, cercado de pessoas tão amáveis, no mesmo lugar ao mesmo tempo, e vendo assim: Jesus, obrigado. Celebramos o Natal porque o Senhor veio a este mundo, mudou o curso da nossa história, mudou a nossa eternidade, mudou o nosso destino. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe a identidade de filho, nos deu novas vestes, nos tirou o lamaçal do pecado, irmãos, e poder adorar a Ele o tempo todo e glorificá-lo. Jesus está em mim, Ele pode abençoar os meus parentes, meus amigos, meus companheiros de jornada. Sim, irmãos, Ele precisa estar em nós. Cristo precisa habitar em você, ministrar a sua vida. Eu estou cercado por pessoas próximas de mim, amigos, parentes, que ainda não conhecem a Jesus, mas o meu coração deseja Jesus. Usa-me para abençoar a vida deles, usa-me para impactar o coração deles. Sabe, irmãos, este é um anseio de tempo todo ansiar para viver intensamente para a glória do Senhor Jesus, de viver para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Coloque de pé, por favor, queridos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar você para render esse tempo de adoração e louvor. Nossos irmãos do Ministério de Louvor vão conduzir, mas é o Espírito Santo de Deus que vai guiar, que vai ministrar. Vamos render este tempo em adoração a Cristo, ao Senhor Jesus, celebrando a Ele, declarando: Jesus seja o centro da minha fé, da minha vida, dos meus dias. Onde eu colocar a planta dos pés, seja o Senhor o centro. Ajuda-me a não tirar os meus olhos do Senhor, mas que o Senhor seja adorado em todo lugar, em todo tempo. Vamos celebrar, glorificá-lo em o nome de Jesus, queridos. Nosso Pai, o eterno Deus, único Criador, todo-poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai. Eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é 3 em 1. Creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Cremos em Ti, Jesus,
aconteceu ali na cruz, em ti sou perdoado. Desceu na escuridão e em vida e glória subiu, para sempre exaltado. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus Cristo é o Senhor. Cremos em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus Cristo Ele é o Senhor. Vamos declarar naquilo que nós cremos. Nós cremos. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de... Nós cremos. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome. Cremos no que estamos declarando nessa canção. Cremos nessa mensagem que ouvimos da tua palavra, Senhor. Jesus, seja o centro da nossa vida e nosso viver o tempo todo, Senhor. Queremos engrandecer o teu nome e dar a ti o louvor que é devido. Queremos adorar a ti, Jesus, pois o Senhor nasceu como um plano eterno e nos encontrou, nos resgatou. Como ovelha estávamos perdidos, ovelhas perdidas, e o Senhor nos resgatou, nos trouxe para a mesa, nos trouxe para a tua presença, Senhor. Como não adorá-lo a ti, como não engrandecê-lo? Ah, Pai, que nada nesta vida venha nos tirar o Senhor do foco, não venha tirar o Senhor do centro de nossos corações. Ser o Senhor celebrado em nossa casa, ser o Senhor celebrado, Senhor, em nossa família. Nós declaramos: Jesus, seja o teu nome glorificado para todo sempre. Volte, Jesus, nós queremos totalmente adorar o teu nome. Que seja o Senhor o centro da nossa mesa, da nossa comunhão, da nossa família. Que o tempo todo seja o teu nome glorificado, seja o teu nome celebrado, Senhor. Seja honra, seja a ti a glória, seja o louvor para todos sempre. A ti toda a honra, Jesus. A ti toda a glória, Jesus. Nome sobre todo nome. Toda a honra e toda a glória seja a ti, Jesus. Amém e amém. Que o Senhor continue ministrando teu coração, igreja. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde sua mente e o seu coração. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Que o Senhor guarde a sua entrada, que o Senhor guarde a sua saída.
Que o Senhor guarde tudo que leva o seu nome, o sobrenome. Sim, que a graça maravilhosa, Senhor Jesus, e o amor do nosso Deus e do nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo, seja sobre ti, sobre a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.